Tá tendo um imbróglio entre Vasco e 777. O que aconteceu ali naquela negociação entre o clube e a empresa, né, a 777? Muitos amigos corintianos falam que a única solução para o clube é virar SAF. Não olhando só para o Corinthians, mas quando você olha um clube nessa situação, um clube grande, uma torcida muito grande, que cobra e que tem uma receita alta, mas com uma dívida muito mais alta. Como que você analisaria um clube desse? Investidor interessado no Corinthians, pô, vai fazer a fila daqui até a Arábia, literalmente, né? Parece que sempre vai ter uma solução mágica ali, né? Parece que em algum momento vai haver uma super renegociação, um estádio sur, enfim. Vou responder o que a gente escuta direto. Pô, mas a gente tá operando o clube há 100 anos assim. A forma de fazer futebol no Brasil mudou, ponto final, né? A gente tá passando por um momento de transição, mas muita gente ainda tá preso nesse E tá ficando pra trás. Acho que às vezes o exemplo do Palmeiras e o Flamengo serve de muleta pro dirigente falar assim, uma hora eu vou conseguir chegar nesse nível, entendeu? Sim. E não necessariamente o cara fala, pô, eu preciso fazer alguma coisa porque... É que o cara não olha pro remédio amargo que vocês tomaram lá em 2013, 14, 15, ele tá olhando só pra hoje. Né? Obrigado, Paulo Nobre. Está valendo! Começou o primeiro episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield. E aqui você vai ficar por dentro de tudo que envolve o mundo de finanças e esportes. Nesse primeiro episódio já vamos começar bem. O assunto, SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Será que ela vai mesmo transformar o futebol, não só brasileiro, como mundial? Vamos saber nessa troca de papo que a gente vai ter aqui hoje. Antes de qualquer coisa, vou apresentar os convidados aqui, os apresentadores e convidados desse primeiro programa. Vou começar comigo, tá? Que eu acho que você não me conhece. Marcelo Colanero, eu sou o narrador oficial da Copa do Condado, criador de conteúdo digital também para as redes sociais do Sports Market Makers. Estou aqui para fazer a apresentação desse podcast ao lado do co-host, do outro apresentador. Acho que dispensa muita apresentação, né? Senhor Thiago Salomão, fundador do Market Makers, apresentador do Market Makers. Que mais que você é? Idealizador do Sports Market Makers. Tem uma outra característica boa. Ah, tá. É meu irmão. Então é isso. Thiago, muito prazer estar aqui com você. Parabéns aí pelo esses 6 meses de pré-projeto antes desse projeto nascer. Se dedicamos bastante. Muito. Agradecer todo mundo que está acompanhando esse primeiro episódio. É estranho estar desse lado aqui da bancada, né, como co-host. Agora eu sou o Bebeto ali cruzando, né, só. Então, espero que seja muito bom. Agradecer aos convidados que já estão aqui, agradecer a turma da Outfield, hoje está com o Pedro. Enfim, ansioso para esse primeiro papo, que já a pré-conversa já mostrou que vai ser bem bom. Ansioso, nem dormi essa noite. Meu Deus do céu. Como eu falei no começo do episódio, é um podcast em parceria da Market Makers com a Outfield. Sempre a gente vai ter alguém da Outfield aqui para trocar ideia, para abrilhantar, né, esse papo, porque o pessoal já está nesse meio há muito tempo. Hoje, quem está aqui com a gente, Pedro Oliveira, um dos fundadores da Outfield, está aqui na minha frente. Pedrão, muito obrigado pela participação e pela força que você tem dado para a gente todos esses meses. Não, tamo junto. Prazer a gente tirar isso do papel, finalmente, como o Thiago falou, depois de alguns meses de projeto aqui de prancheta. E se o Bebeto e o Romário, eu sou o Dunga na contenção aqui. Né? Excelente. Boa referência. Nosso primeiro convidado, Guilherme Ávila. O cara, ele sabe tudo sobre SAF. Eu até fiz uma colinha aqui para eu não errar nada. Ele é craque. Esse é craque. Ele é sócio da XP, ele estrutura operações financeiras e faz a intermediação de grandes negócios no futebol. Participou da elaboração da SAF de Cruzeiro, de Botafogo, de Curitiba. Tá aqui para trocar essa ideia com a gente. Então, Guilherme, muito obrigado. Primeiro convidado aqui. Já queremos ter você mais vezes aqui, que eu sei que esse assunto SAF talvez não pare só hoje. Tem muita coisa pra gente falar. Muito obrigado por estar aqui no nosso primeiro episódio. Tem uma coisa que tem que pôr também, campeão da Copa do Condado, porque ele estava no time da XP que foi campeão. Não foi em nenhum jogo, mas foi campeão. Tava trabalhando muito, né? Eu fui o cartola desse time aí. Eu brinquei com o Thiago agora que eu cheguei aqui. Eu só inscrevi o time e depois deixei eles jogarem. Mas Marcelo, Thiago, Pedro, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Parabenizar vocês pelo projeto e falar que a gente tem trabalhado nesse setor aí nos últimos 2 anos. É super entusiasta do tema e dá visibilidade, né, para esse segmento como negócio. A gente super parceiro também da Outfield, do Pedro, do Lucas, e
temos feito uma série de negócios com eles e já falamos desse tema já algumas vezes. Então, agradeço muito o convite, desejo sucesso para vocês no formato e sempre que precisar, eu tô aqui para atualizar sobre esse tema que acho que sempre vai ter pauta. Boa. Valeu. Posso só, antes de introduzir o assunto SAF, Sim. queria até pro Guilherme contar um pouco da história dele. Pergunta de ex-XP para atual XP, né? A XP permite, né, que você cria oportunidades ali dentro, né? Algumas coisas que surgem, né? Acho que o intraempreendedorismo é uma virtude ali dentro, né? A gente mesmo, na época do Stock Pickers lá na XP, conseguiu promover isso. Como é que você foi ali dentro do IB, né? Como é que você foi puxado aí para o mundo das transações esportivas aí no mundo futebolístico? Como é que você foi para lá ou o esporte o esporte que te levou ou você que foi até o esporte? Não, legal. Bom, primeiro, assim, é um pouco do que o Thiago falou. Lá na XP a gente tem essa característica, né, de sempre estar empreendendo e a companhia, obviamente, com os guardrails aí de governança e nos limites que obviamente são necessários, a gente consegue desenvolver novos negócios, novas ideias. Então, lá dentro do IB, para ser completamente honesto, a criação não foi minha, né? O Pedro Mesquita, que hoje tem a gestora dele, ele encabeçou essa conversa de SAF através de um cliente nosso que era muito próximo da associação do Cruzeiro lá atrás. E aí a gente acabou, um pouco antes do advento da lei da SAF, se engajando com o Cruzeiro. E eu, naquele momento, eu era um dos responsáveis por cobertura lá no nosso time de investment banking, fazia tecnologia, real estate, e principalmente aí, até pegando o gancho aqui do meu envolvimento hoje, fazia cobertura de financial sponsors, que são os fundos de private equity, que é um tipo de investidor que hoje está cada vez mais atuante nesse segmento de esporte, mídia, entretenimento no mundo inteiro. E aí, num determinado momento do processo lá do Cruzeiro, onde a gente estava fazendo a abordagem para os investidores, eu fui chamado para trazer ideias e principalmente fazer o contato com alguns dos investidores que poderiam ter interesse na época. E aí, desde então, essa agenda acabou me dragando de todas as formas. Hoje, eu praticamente me dedico a esse segmento lá dentro da XP, e a gente vai falar um pouco mais aí ao longo do episódio, mas hoje essa nossa franquia extrapolou o negócio no Brasil, né? O negócio de SAF, do transacional de SAFs. Então, a gente tem trabalhado em outros mercados também, feito transações de clubes de futebol, ligas, outros esportes em outras partes do mundo. Então, esse foi um pouco do histórico, foi um acaso, um dia que eu estava ali pensando em ideias e acabou surgindo a ideia da gente contatar alguns fundos e desde então eu não saí mais. E eu falei um pouco pro pessoal aqui no começo da conversa, né? Antes, quando a gente iniciou essa jornada aí com esse setor lá dentro do nosso time de investment banking, a gente não esperava que a gente ia ter uma resposta tão rápida do interesse de investidores para SAFs aqui no Brasil. Então, recapitulando um pouco do cronograma, a gente começa a trabalhar em setembro, a lei da SAF logo na sequência passa, o que traz ali a segurança para o investidor. Em 17 de dezembro a gente assina a transação do Cruzeiro com o Ronaldo, dia 24 de dezembro a gente assina a transação do Botafogo com o John, e aí de lá para cá, de novo, aí a gente vem trabalhando intensamente aí com todas as derivadas disso tudo. Isso foi 21, né? 21. Então, só fazer um reforço aqui, Thiago, eu achei muito legal a cronologia, porque a gente está no mercado desde 2016, pra gente era até certo ponto inimaginável que a XP fosse dar esse nível de relevância pro mercado, e acho que é um efeito ovo e galinha, né? O mercado está se mostrando viável, como a gente falou aqui no primeiro papo, e eles têm essa cultura super intraempreendedora que fez com que o Guilherme tivesse espaço para criar esse negócio lá dentro e hoje ser, com certeza, aí um dos principais players do mercado aqui no Brasil e no mundo, né? Então, muito importante reforçar isso também. E só
parênteses assim, adicional aqui nessa agenda, a gente também foi beneficiado pelo próprio DNA da companhia também, que se conecta muito com o esporte, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo agora com NFL, NBA. Uhum. Eu, particularmente, me envolvi bastante com a agenda com a Aston Martin na Fórmula 1 e a gente viajou bastante falando do tema de profissionalização do futebol brasileiro através da Fórmula 1 ao longo dos últimos 2 anos. Então, de novo, uma série de coisas que foram se encaixando e com certeza a gente conseguiu criar alguma coisa que hoje dá muito orgulho, assim, porque de fato não é fácil, é um mundo que, pô, a gente tá sempre em contato com stakeholders muito legais, assim, mas ao mesmo tempo é desafiador, né? Pô, você tá falando com o ultrabilionário dono de um clube emblemático na Europa ou com um gestor de um fundo de $1 trilhão que também tem os seus, como brinquedo lá, alguns ativos esportivos no mundo, o cara do fundo soberano árabe, enfim, é bem legal, assim, e pra mim tá sendo um baita prazer. Numa das conversas, quando esse assunto começou a entrar no mercado financeiro, né? Eu tive uma conversa com um investidor que participou ali das negociações com o Cruzeiro ali, o Ronaldo. Aí ele falou assim, Salomão, não aguentei. A primeira reunião com o Ronaldo, antes de começar a reunião, eu falei, não, posso dar um abraço primeiro? Agradecer por 2002. Eu sei quem é esse cara e eu sei que ele fez a mesma coisa. Então, realmente ele fez isso. Você sabe que, bom, enfim, a primeira reunião com o Ronaldo foi no escritório desse cara e ele deve ter falado então, isso também. ele me contou que deu então deve ser o mesmo. Se não, muita gente faz isso com o Ronaldo e deve estar acostumado. Eu faria o mesmo. Aquecimento feito, né? Agora vamos pro jogo. Só no aquecimento você já viu que o papo vai ser muito bom. Só alguns recados obrigatórios antes da gente entrar no assunto SAF mesmo. Já deixa o like aqui no vídeo que com certeza você vai gostar. Inscreva-se nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, né? E nas nossas redes sociais, lá tem conteúdo diário de tudo que envolve esportes e finanças, não só futebol, estamos falando de NBA, de corrida, NFL, vamos falar de todos os esportes e finanças, tudo junto lá nas nossas redes sociais. Então, deixa o like, inscreva-se no canal do YouTube e redes sociais. Sports.mmakers. Sports.mmakers, muito bem, Thiago, bem lembrado. Guilherme, agora eu quero que você responda uma pergunta simples. O que é SAF? Mas calma, ó, imagina que quem está nos acompanhando agora é aquele cara que é fanático por futebol, que leu tudo sobre SAF, sabe tudo o que está acontecendo aqui e lá fora, mas também quem está assistindo é a dona Sofia, que é a minha mãe, que não entende uma vírgula. Um beijo, mãe, mas não entende uma vírgula. E eu quero que você explique sucintamente, para deixar todo mundo no mesmo jogo. Legal. O que é SAF? Como que ela surgiu no mundo? Como que ela chegou no Brasil? Qual que é o objetivo dela? Não, legal. A gente ouve muito sobre a sigla, né? Mas a gente não sabe o que de fato está por trás de tudo isso. Mas as SAFs são as Sociedades Anônimas do Futebol. Basicamente uma entidade privada, né? Que possibilita a atração de capital de investidores privados para uma entidade que vai administrar ativos esportivos ligados ao futebol. Então, a lei da SAF, né, que a gente comentou brevemente ali na cronologia que eu fiz, ela passou no final de 2022 e ela basicamente trouxe um arcabouço jurídico para que os clubes pudessem receber esse capital privado e também condições para que os clubes pudessem fazer uma reestruturação dos seus passivos financeiros, que é o grande problema da maioria dos clubes hoje no Brasil. Então, essa lei, ela foi, obviamente, muito bem sucedida, né, na minha visão, porque a resposta, como eu falei, foi muito rápida, né? Acho que, obviamente, a gente vai passar por uma evolução dela e não é perfeita, mas o fato de hoje a gente já ter um número expressivo de SAFs no Brasil, né? SAFs, de novo, clubes de futebol que viraram entidades privadas e trouxeram investidores, mostra que é de fato uma tendência. E então esse é o objeto. O objeto é uma nova entidade que você cria, né, a partir dos ativos esportivos dos clubes de futebol. E aí essa nova entidade ela é administrada como uma entidade privada. E a gente vai falar aqui ao longo do episódio, mas tudo que isso traz do ponto de vista de estabilidade financeira, previsibilidade de gestão e acho que um pouco também do que o Pedro e o Lucas falaram no primeiro episódio aqui, quando eles introduziram a
conversa do Sports Market Makers. E fazendo um complemento, né? A gente até atualizou o número por conta do relatório que a gente vai anunciar essa semana. E são hoje 68 SAFs no Brasil. Então, num período de pouco menos de 3 anos aí, desde a aprovação da lei ali em meados de 21, a gente foi de 0 para 68 sociedades anônimas do futebol, que mostra que a lei, sim, ela pode ser considerada já um sucesso. Não quer dizer que ela é perfeita, ela vai ter ajustes aí, como o Guilherme bem falou, mas ela está cumprindo o propósito pelo qual ela foi desenvolvida. Tá, mas espera, tem 68 SAFs Fiquei curioso também. Constituídas. constituídas. Não Mas- quer dizer que todas foram investidas. Ok, São ok. duas então... coisas diferentes. Você pega, por exemplo, o caso, vamos dizer, do Fortaleza. Fortaleza é um clube que ele fez a SAF, ele está fazendo a transição de associação para a SAF, e os ativos do futebol estão sendo, a gente fala, eles fazem um drop-down desses ativos do futebol para dentro dessa nova entidade, e ela pode ser administrada de uma outra forma, e aí você pode dar mandatos mais perenes para o CEO da SAF, você cria uma governança que é distinta daquela governança que é estabelecida na associação. Mas como o Pedro bem falou, então, SAFs investidas são diferentes de SAFs. O cara pode optar por fazer uma SAF porque ele cria ali uma outra rotina de gestão daquele negócio, né? Mas pelo próprio Campeonato Brasileiro hoje da Série A, você vê a representatividade das SAFs, né? Você tem hoje 8, né? Se eu não me engano, 8 SAFs entre 20 clubes brasileiros. E alguns deles já sinalizando que também vão querer fazer, né? Então, você tem o caso do Fortaleza, você tem o caso do Atlético Paranaense e outros que acho que no futuro próximo também devem migrar para esse modelo. Mas, de novo, o principal objetivo é você tentar estabelecer uma governança que é diferente daquela que é feita na associação, na entidade não privada. E esses outros 60, 55 clubes aí que, né, como a gente falou, estão com SAFs constituídas, mas não receberam investimento, muitos deles estão no mercado procurando investidor nesse momento, e outros, como o Guilherme falou, estão ali com a SAF constituída por uma questão de governança, de processo, de gestão porque de cada clube. A SAF, acho que o Marcelo até, quando a gente estava tendo a pré-conversa, né, falou das 3 ondas de SAF, né, talvez a primeira onda de SAF era meio que socorro, né, então as SAFs eram muito mais para atrair capital rápido. Atrair capital, mas tem também vamos dizer, o objetivo muito mais de transparência, de gerar uma governança que não necessariamente o time precisa de dinheiro, por isso que ele está virando uma SAF. Ele quer, na verdade, ser mais transparente e gerar confiança para investidores, patrocinadores e todo o ecossistema do futebol, né? Só é importante destacar, assim, que de novo, né? A SAF, o objetivo da SAF é gerenciar, deter os ativos do futebol, né? Então, hoje você vê, por exemplo, algumas ideias de vamos fazer uma SAF de estádio? Não, a SAF, se for só o estádio, você não vai fazer a gestão do futebol. E, então, você tem algumas ainda... algumas tentativas de você tentar atrair investidor através de uma SAF que não necessariamente vão voar, porque a lei é muito clara, né? Você tem que trazer todos os ativos de futebol para dentro dessa nova entidade, e aí essa nova entidade ela tem uma regra de tributação diferente, ela vai ter mecanismos de renegociação de dívida, que depois a gente pode falar um pouco também, mas também já especificado na lei, enfim... Mas o principal objetivo é transportar todos os ativos do futebol para dentro desse novo negócio. E uma dúvida que me surge, Guilherme. Eu estudei bastante, né, sobre SAF para ter esse bate-papo aqui com vocês. E se eu falar alguma besteira, me corrige, por favor. Claro. Mas lá na Espanha, no começo dos anos 90, né, criou-se uma lei para obrigar os clubes a virar SAF, porque os clubes adquiriram dívidas praticamente impagáveis. Então a ideia era virar SAF, amortizar a dívida, ter mais reestruturação fiscal. Só 4 clubes optaram por não virar SAF e continuar como associação. Foi Real Madrid, Barcelona, Osasuna e Atlético. Me falaram que é assim que fala, que eu não quero criar guerra lá com o Acho que nenhum País torcedor do Basco. Atlético vai ficar bravo. Atlético Bilbao. Eu falo Atlético Bilbao. Vamos sonhar grande. Vai chegar lá. Qualquer coisa me desculpe. E isso a gente tá falando de 30 anos atrás. Você acha que a SAF chegou no Brasil no tempo certo, agora em 2021? Por que não chegou antes ou veio no momento adequado mesmo?
É, sempre pode chegar antes, né? Mas eu acho que, assim, o momento ainda permite a gente fazer muita coisa legal, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que, junto com a SAF, tem um movimento muito expressivo de, de capital para esse segmento de esporte, mídia e entretenimento. E aí, quando a gente fala de esporte, mídia e entretenimento, assim, a gente está falando tanto do capital que vai para compra de clubes de futebol no mundo inteiro, e a gente está vivendo o ápice desse movimento agora, como também dinheiro que vai para compra de direitos de mídia, de ligas e campeonatos no mundo inteiro. Então, essa soma, né, nesse momento, né, permite que a gente talvez faça um catch-up aí daquilo que a gente deixou de fazer nos últimos anos. Então, óbvio que poderíamos ter feito muito antes e a gente estaria numa situação melhor do Campeonato Brasileiro, o Pedro não teria sofrido tanto no outfield durante 5 anos, mas eu acho que a gente está num momento bom também, assim, e a gente consegue perceber isso, que a gente tem o pulso do interesse dos investidores. Então, Uhum. o mercado está aí, e vamos conseguir fazer bastante coisa legal, mesmo podendo ter feito há mais tempo. Vamos trazer qual onda das SAFs que a gente tá, Mar? Isso Por é um quê? bom ponto. Ou você tem alguma outra aí que você tava... Não, pode ser, vamos falar sobre as ondas, já era... Tá indo na ordem certinha, tá? porque assim, a gente teve a primeira onda, né, que era meio que os clubes que estavam precisando muito de recursos, né, então acho que a SAF veio como uma solução para esses clubes. A segunda onda que talvez eram os clubes um pouquinho mais ajeitados, né, que já estavam ali, precisavam só de um incentivo a mais, enfim, não era algo super emergencial. E talvez a gente possa estar vendo uma terceira onda, que aí já seria muito mais... Qual é o benchmark na Europa que tem para essa terceira onda? Acho que é o Bayern de Munique, né? Bayern de Munique, que E- ele vende ações minoritárias, não só o Bayern de Munique, né? Na Alemanha, vende ações minoritárias, não com o objetivo de trocar a associação por uma empresa, mas como investimento em infraestrutura. É quase como melhorar o que já tá bom, né? Enfim, eu não sei se você compactua dessa visão, enfim, mas eu queria que, como a gente está ainda bem na evolução, né? A lei da SAF super recente, né? Em que estágio de SAFs que a gente tá no Brasil? A gente já pode dizer que tá numa terceira onda ou ainda Sim, tá num... se a gente tá na Alemanha, não, tá? Definitivamente não. Mas vamos lá, pra gente recapitular um pouco do que aconteceu, né? Como você bem falou. Acho que teve essa primeira onda, que os clubes estavam numa situação financeira extremamente delicada, e aí as transações que aconteceram demonstram isso, o formato da transação que aconteceu, né? Eu tava até falando um pouco da dinâmica da transação do Cruzeiro com o Ronaldo, ele colocando dinheiro para pagar o transfer ban antes de ter a conclusão de uma transação, que não é nada trivial nesse tipo de negócio. A própria transação do Botafogo lá com o John foi super rápida, né? Assim, a gente acabou fazendo um tempo super exíguo. Então, assim, essa primeira onda dos times que estavam extremamente estressados, ela passou, que não vai também limitar novos clubes ficarem numa situação financeira muito crítica, né? E aí, obviamente, acessar investidores nesse contexto. Mas essa primeira onda foi... Depois, assim, acho que até os agentes também foram aprendendo um pouco mais com esse processo, né? Eu mesmo estava comentando do processo do Coritiba, e se eu puder fazer um parênteses aqui também, falar um pouco de como que a associação lá, no caso do Coritiba, se preparou para o processo de SAF, né? E aí a gente tem que parabenizar todo o time que estava lá à frente da associação naquele momento, que acabou optando por fazer uma recuperação judicial, pedir uma recuperação judicial, aprovar o plano de recuperação judicial com os credores, para ir fazer o desfecho da SAF, com a venda da SAF, né, para um investidor privado, que no caso foi a Tricorp, tem a Outfield também como sócio do projeto, mas já não foi naquele contexto que a gente fala de fire sale, né? Pô, vamos lá, vamos fazer, temos que fazer, senão o clube não vai se sustentar. A onda que a gente está vivendo agora é talvez de clubes que queiram fazer a SAF, mas tenham
tem uma barra um pouco mais elevada, tanto do ponto de vista de valuation, quanto do ponto de vista de qual investidor, de fato, quer para dentro do seu negócio. Então, aí eu cito alguns nomes que são públicos, e aí não tenho problema em falar. Então, o Atlético Paranaense já demonstrou esse modelo, o Fortaleza já falou desse modelo, e aí, pegando um pouco do gancho do que você falou sobre a Alemanha, o que a gente ainda não vê aqui no Brasil, e pode ser que a gente evolua também de uma forma mais rápida ou não, é para transações que envolvam participações minoritárias nessas novas entidades. Porque aí a gente volta para a insegurança e a instabilidade de ciclos políticos na associação. E ainda a gente não sabe se vai ter... Se você fizer uma SAF e atrair um investidor minoritário e esse investidor, ele, de repente, ficar exposto à troca de um presidente que resolve mudar completamente a dinâmica daquele investimento que ele vai ter naquela SAF, né, onde ele é controlador, se isso vai acarretar em algo bom ou não para esse investidor. Então, esse movimento a gente ainda não conseguiu capturar. Pode ser que a gente evolua para esse modelo também. Mas diferentemente da Alemanha, que de fato os investidores privados eles são autorizados a comprar uma participação de até 49% das entidades, né? Aqui no Brasil, poderia. Assim como a gente tentou, tá? Em alguns casos. Um até ficou público, né? Eu acho que quando a gente ganhou o mandato lá do Cruzeiro para fazer a SAF deles, a autorização que a associação na Assembleia deliberou, né? Era para venda de até 49% da SAF. A gente não recebeu nenhuma proposta para venda de 49%, a gente teve que voltar lá numa assembleia e falar assim, olha, gente, não temos proposta por 49% do clube, então vocês teriam que votar por uma venda de controle aqui, e aí aconteceu o que aconteceu, né? A gente propôs o Ronaldo de 90% da SAF do Cruzeiro, então a gente vai ter um tempo ainda para ver esse modelo alemão aí de gestão. Só para ver se eu entendi só, Guilherme. Então, a dificuldade de vender participações minoritárias, me corrija aí, pelo amor de Deus. Quando você é uma associação, você tem eleições para presidente, né, normalmente a cada 3 anos, 2 anos, 4 anos, talvez dependa do time. E pode ser que mude totalmente a forma de gerir o clube. Pode ser que o clube tenha um investidor minoritário com uma presidência, tenha eleição presidencial, troca totalmente a gestão e não quer mais a SAF. É basicamente por aí. Não quer mais a SAF, porque dificilmente ele vai regredir o negócio, mas como sócio majoritário, que tenha 70% da SAF e resolva ser menos disciplinado financeiramente do que o investidor minoritário gostaria. Isso traz uma insegurança para aquele cara, ou toma decisões que não estão totalmente alinhadas. Óbvio que tudo isso você pode regular. Você pode regular uma governança, assim como você pode voltar para uma associação e deliberar que o mandato de um presidente vai ter 15 anos a partir daquele momento, mas, de novo, tudo isso foge do controle desse investidor, né? Esse investidor privado, e ele não precisa passar... Eu acho que eu posso falar trazendo para a realidade prática da coisa aqui, que é o que a gente faz, né? Entrar como minoritário em SAFs, mas a gente entra quando tem uma figura de controlador com a qual a gente está muito bem alinhado. Sim. Então, né, no caso do Curitiba, onde o Guilherme e a XP estavam no sell side, a gente olhando para a Tricorp no buy side, tudo muito alinhado com o plano da Tricorp, com a controladora do Curitiba, e aí tudo bem, você está como minoritário alinhado no plano ali do controlador, a mesma coisa no Maringá, em que a gente fez o mesmo modelo ali dentro. E como a gente fez esses dois movimentos, chegam coisas para a gente hoje, e nesse contexto de a associação controla a SAF e a associação quer trazer um investidor. Aí você pergunta para mim, fala, vocês vão fazer um investimento minoritário numa associação, numa SAF controlada por uma associação? Não, justamente por conta do risco político que o Guilherme bem levantou aqui, por conta do fato de 2, 3, 4 anos depois eu tô fazendo negócio com o Marcelo, né, com o Thiago. Daqui 4 anos nada me garante que vocês vão estar lá, então eu não consigo comprar esse tipo de risco sem ter um direcionamento claro do que vai acontecer. Trazendo para o mercado financeiro tradicional, né, seria como fazer um investimento, como a gente já viu muito no Brasil, em algum projeto de infraestrutura, algum projeto regulado, mas que, como dependendo do presidente que tivesse com a caneta na mão, essas coisas podiam mudar,
acabava não atraindo capital. Então, para o dinheiro vir para a SAFs, em tese, ele tem que ter talvez a associação tenha menos poder do que normalmente tem. Porque, sei lá, eu como palmeirense sei bem que o que acontecia com os ciclos presidenciais, né, hoje não mais, né, ainda bem, mas pelo menos umas décadas atrás a gente sofria um pouco quando ia ter a mudança de presidente, enfim, medidas muito populistas que acabam dando resultado em campo e estourava o time fora, né? Sim. Não, e aí, vendendo peixe um pouco do Pedro aqui, mas eu acho que SAFs já constituídas com um investidor majoritário são ativos interessantíssimos hoje para você investir, porque o trabalho sujo já foi feito, né? De você conseguir regular a relação entre a entidade privada e a associação. Já existe uma perspectiva de longuíssimo prazo para aquele negócio e você já atraiu um capital de qualidade. Tem muito interesse de investidores. Aonde que eles vão tentar se alocar dinheiro? Tirando as entidades que ainda possam vender controle. Nas SAFs já constituídas e que possam vender uma participação minoritária ali. Como foi, né? O Ronaldo foi a aquisição do Cruzeiro pelo Pedro Lourenço foram em 2 etapas, né? Ele adquiriu 20% da SAF, depois ele adquiriu a totalidade das ações. Então, isso vai acontecer de forma mais recorrente, assim como tem outros benchmarks aí nos Estados Unidos também, de fundos que fazem esse tipo de negócio. Eu tô curioso para ouvir um pouco do storytelling desses primeiros investimentos. Podemos entrar mais a fundo? Como foi a SAF do Cruzeiro, até um pouco do que você contou? E, Pedro, queria ouvir esse lado de investir indiretamente no Curitiba, né? Porque foi via Tricorp, né? Acho que também, se quiser contar dos outros investimentos que tem, enfim, contar um pouco do... Né, no market maker tradicional, geralmente o gestor conta um pouco do stock picking ali na hora de escolher a ação ou a tese de investimento. Acho que seria legal contar um pouquinho de como foi talvez a primeira grande história ali, né, do Cruzeiro, né? Eu vou só puxar o gancho aqui para falar antes, porque para pegar o gancho no que o Guilherme falou, né? No nosso caso foi exatamente o que ele descreveu agora com a Tricorp aqui. Né? A Tricorp já tinha feito boa parte de falar aqui trabalho sujo, né? Já estava analisando o clube, já tinha tese de investimento, já tinha o business plan, já tinha feito a diligência. A gente começou a conversar com eles, olhamos o business case, falamos, pô, isso aqui tá muito interessante do ponto de vista financeiro, eles sabem o que eles estão fazendo. A gente se posicionou ali como um investidor que é do setor, como um eventual estratégico, e aí fizemos uma composição de entrar como minoritário. Então a gente entrou no processo ali no terço final, né? A Tricorp já estava bem encaminhada para fazer o fechamento da operação. E então foi exatamente o caminho aqui que o Guilherme descreveu. Entendi. E falando um pouco do Coritiba, foi de bastidor, né? A gente já tinha feito outros negócios com a Tricorp, e o Bruno, sócio fundador também lá da Tricorp, a gente tem uma relação super legal. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, Bruno, cara, alguém no Brasil vai ter que inaugurar esse investimento, essa classe de ativo, né, dos private equities locais. E aí ele foi para casa, acho que depois de uns 45, 60 dias ele me voltou e falou, pô, gostei daquela ideia lá que você me provocou, vamos olhar o deal do Coritiba que sei que tá com vocês. E aí acabou caminhando com eles, mas foi legal, assim, porque, de fato, lá nos Estados Unidos, na Europa, né, tem inúmeros fundos que hoje investem nesse setor, e no Brasil ainda não existia figura de um fundo de private equity local, né, fazendo esse tipo de investimento. E pegando um pouco do histórico lá com o Cruzeiro e o Ronaldo, assim, a gente estava num momento super desafiador ali, delicado, porque a gente também não tinha tanto a profundidade do interesse desses investidores quando a gente pegou o mandato, né, era muito novo. E a gente ainda estava naquela fase de abordar os investidores, falar com bastante gente, explicar o que estava acontecendo. E aí, um dia, eu falando lá com o Pedro Mesquita, trocando mensagem com ele, falei, cara, a gente tem que, de repente, trazer algumas pessoas, alguns notáveis aqui. Surgiu o nome do Ronaldo, e no dia seguinte a gente estava numa vídeo com ele ainda estava lá em Madrid, entre outubro e novembro de 2021, desculpa. 21, né? Cara, 5 minutos de conversa, ele falou, vambora, vamos fazer.
E a gente teve, depois de alguns dias aí, a reunião nesse escritório aí desse seu amigo. Vou ter que chamar ele aqui pra contar essa história. E... Se ele assistir, faz um vídeo falando, era eu mesmo. E aí, enfim, aí foi muito rápido mesmo. Então, o Ronaldo, obviamente, assumiu um risco muito, muito relevante e já... Você falou isso no começo, mas acho que não ficou tão claro para todo mundo. O que foi esse risco que o Ronaldo assumiu? O Cruzeiro, ele estava numa fase, assim, era o terceiro ano que ele ia ficar na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Depois de já ter sofrido alguns transfer bans por conta de não pagamento de negócios feitos com clubes e jogadores, né? Ele chegou a começar uma Série B com menos 6 pontos também. Foi em 2020, né, se eu não me engano. Exato. E daí, naquele momento, o clube, assim, não tinha nenhuma perspectiva de atrair capital. E a gente, quando o Ronaldo entendeu aquela situação, né, ele assumiu um risco de falou, não, vamos assinar a transação o mais rápido possível pra gente colocar a mão na gestão do clube. Eu sei que eu tô fazendo uma coisa, talvez eu tô passando a carroça na frente dos bois aqui de alguma forma, mas é a maneira que tem que fazer. E aí, o time do Ronaldo é muito competente, assim, o Gabriel, o Paulo André, eles entraram em campo mesmo, já trabalhando na janela, pagando o transfer ban. Só que aquela transação, ela tinha sido assinada, obviamente em termos vinculantes, mas faltava ainda fazer uma due diligence, entrar a fundo no que era a dívida do clube, qual que era o tratamento que eles iam dar para a dívida. E aí, falando no caso específico do Cruzeiro, né, e transportando para a lei, eles entenderam que usar o mecanismo que a lei prevê de centralização de execução para o pagamento da dívida, que é basicamente você pegar 20% da receita e pagar a dívida do clube ao longo dos próximos X anos, enquanto durar aquela dívida, não permitia, o fluxo de caixa do clube não permitiria aquele tratamento. Então, seria necessário promover uma recuperação judicial do clube. Então, entre a assinatura da transação e o fechamento, a gente teve que voltar na associação e deliberar a aprovação de um pedido de recuperação judicial também para o clube. E isso foi, obviamente, objeto de bastante polêmica e discussão, porque o clube, além disso, os compradores, né, também estavam exigindo os ativos imobiliários do clube para poder fazer contraponto à dívida maior que eles estavam assumindo naquele momento. Então, esse bastidor aí, esses primeiros meses foram de bastante também conhecimento pra gente de como fazer esse tipo de negócio, ter esse tipo de interação. Eu fui pra frente lá da associação com transmissão no YouTube pra falar sobre as condições do negócio, por que a gente estaria fazendo aquele negócio daquela forma. Então, assim, foram momentos de bastante aprendizado, mas, obviamente, que permitiram a gente fazer o investimento, o Ronaldo fazer o investimento como foi. Porque sem aquilo também a gente não ia conseguir ser bem sucedido na transação. Mas, de novo, é uma dinâmica que hoje a gente fala que é uma tecnologia que é difícil você replicar, porque, pô, a gente tomou muita porrada nessa época. E fazendo reforço aqui de novo. Porrada ao vivo, né, também, porque muitas coisas eram transmitidas, né, e... Não, era... Não, a porrada sim, não... sim, não, mas nesse quase sentido. Isso, Não, assim, eu sei. É que... Quase isso, porque, assim, teve um determinado episódio lá, que a gente tava falando sobre a transação e obviamente, tem conselheiro que questiona mais, tem conselheiro que questiona menos, mas alguns estavam sendo mais enfáticos aí no contraponto. E a torcida tava de fora da quadra, do ginásio, e jogando rojão pra dentro do ginásio, e a gente debatendo um tema que era o futuro do clube, assim. Então foi Quando você imaginar virando um Faria Limer, trabalhando na XP, você ia passar por... Eu ia fazer um reforço aqui de novo, né? Vocês foram empreendedores pra caramba, cara. Assim, vocês abriram, né, sofreram, mas tiveram um baita aprendizado, abriram a porta pra tudo que tá acontecendo agora. Né? E o mercado, de certa forma, deve muito pelo processo que eles conseguiram concluir com o Cruzeiro. Porque aí todo mundo levantou da cama certo dia e falou, cara, dá pra fazer. Sim. Agora vamos começar a olhar para isso com mais atenção. Não, até por isso, sua escolha nesse primeiro episódio, fundamental, né? Porque acho que muita gente já tá participando desse mercado, mas acho que vocês ficaram... Foi meio emblemático aí
aquele deal com o Cruzeiro. Mas não, foi brilhante. só, assim, olhando pro deal inteiro, assim, foi bem acelerado, né? Entre vocês começarem as conversas, o Ronaldo botar esse dinheiro antes. E aí o Ronaldo já até saiu, né? Uhum. No mercado financeiro é muito mais fácil você dizer se uma operação foi boa ou foi ruim, né? Só ver o resultado, né? E muita gente se apegou ao resultado do Ronaldo, mas, sei lá, teve gente que falou que foi bom, teve gente que falou, pô, olha só como o cara ganhou tanto dinheiro, tipo, como se fosse algo ruim. Sob a ótica financeira, né? A gente sabe que foi bom, mas como é que fechou essa história aí? Como é que você, vendo, né? Você participou lá desde o começo e agora a série do Ronaldo, como é que foi o deal do Cruzeiro? Não, vamos lá, né? A transação com o Pedro ainda tá entre signing e closing e ainda tem riscos aí nessa operação. Acho que talvez, recapitulando o histórico, né? O Ronaldo já falou isso de várias vezes, assim, o clube tava na UTI, né? Sem perspectiva alguma, e ele pegou, assumiu o risco, implementou um modelo de, de gestão no clube e muito mais austero do que em outros casos, tá? E porque a situação ela era crítica de tal forma a ter que ser feito dessa forma. Isso aí exige um pacto com vários stakeholders aí desse sistema todo, né? Com a torcida, com a associação só que na minha visão aí, uma opinião particular, pelo fato de ser ele, né, a figura dele, acho que trouxe um pouco mais de apesar dele ter, obviamente, em alguns momentos se desgastado, né, e ter que se explicar, mas trouxe um pouco mais de respaldo pelas decisões que estavam sendo tomadas, né, e de novo, pelo competentíssimo time que ele tem debaixo dele. Mas aquilo mas deixou o clube nesses últimos 2 anos, né, sempre ali, pô, qual que é o tamanho do nosso sapato? Qual que é o tamanho da nossa do que a gente pode fazer para conseguir ter um time para subir da Série B para a Série A? Beleza, conseguimos, fizemos um ano ótimo financeiramente, o clube se estabilizou, a gente renegociou a dívida e tal. Entrando na Série A em 2023, já é uma outra realidade, né? E faz um investimento um pouco maior, mas também, de novo, do tamanho da pretensão do clube. E daí, você pegando o momento atual do Cruzeiro, isso permitiu que o Cruzeiro, né, fosse um ativo muito particular nesse ambiente de SAF no Brasil, porque era um clube da dimensão que é o Cruzeiro, totalmente reestruturado financeiramente e operacionalmente, né? O clube ele estava sendo super bem administrado, com os processos, com a governança adequada, e o desfecho dessa transação, caso ela aconteça aí nas próximas semanas, é reflexo disso. Então, o valor que está sendo negociado, essa saída do Ronaldo, reflete um ativo extremamente único no mercado brasileiro, porque é um time que se provou rentável nesses últimos anos, já adotando esse modelo de gestão, e agora as decisões já não são mais deles, mas o fato é que eles mostraram que dá para você fazer uma gestão mais rédea curta do futebol e ainda assim atingir os objetivos que você determinou. E aí, de novo, é uma troca. O Cruzeiro, ano passado, ele tinha um objetivo muito claro de subir de acessar a Sul-Americana, se estabilizar na Série A, e conseguiu esses objetivos, conseguiu mostrar que era um clube financeiramente saudável. E então acho que essa dinâmica já não é o caso de todos os clubes, né? Tem clube que, pelo fato do dono, né, já ter uma cabeça de, não, eu posso gastar mais porque eu tô vendo outra coisa do outro lado da montanha, traz um modelo de gestão um pouco diferente daquilo que o Ronaldo fez no Cruzeiro, né? E isso não significa que está errado. É simples, é só uma forma diferente de você olhar o negócio, né?
E porque o cara tá olhando talvez a valorização do equity dele de uma forma mais ampla e atingir performance esportiva mais rápido faz com que ele mostre que o ativo dele é mais valioso que o outro que talvez tenha uma situação financeira mais enxuta, mas não atinge o mesmo patamar esportivo. Então, de novo, é, eu linkei aqui sua pergunta com outros casos, mas só para tentar também tirar um pouco essa visão de que isso aqui tá certo ou isso aqui tá errado. Uhum. Não, eu acho que assim, cada investidor tem a sua dinâmica. Cada investidor, ele vai perceber aquilo que é valioso para ele dentro daquilo que ele acredita, né? Tem investidores que têm o capital de longuíssimo prazo, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Robert Kraft lá do New England Patriots. Ele tava falando, cara, que ele jamais, na vida inteira dele, ele vai vender o New England. Ele vai morrer com o New England na mão dele. Então, assim, qualquer ação que ele tome, ele tá olhando para um universo, para um horizonte eterno de investimento dele. Que é diferente, por exemplo, de um cara que tá olhando para uma... E eu posso falar do John, porque ele já falou várias vezes disso, mas né, um cara que tá ali, pô, montando uma plataforma de vários clubes, multiclubes, e tá vislumbrando fazer um IPO dessa plataforma no futuro, entendeu? E saber que o Botafogo hoje tá no primeiro escalão do futebol brasileiro é importante pro equity story que ele tá contando pro mercado, entendeu? E então, de novo, acho que eu respondi essa pergunta lá atrás, mas eu fui encaixando com algumas coisas excelente. Você falou muita coisa legal, cara. Eu acho que até uma delas, puxando o gancho aí, é olhar mais para teses de investimento, né? Então, nem todo investidor tem a mesma visão do que ele vai fazer, nem todo investidor tem a mesma estratégia, né? Então, hoje, até pegando o ponto do seu background aí de ter trabalhado muito perto dos fundos private equity e ter relação com essa turma hoje, quando você olha para o investidor institucional e versus clubes de futebol, o que você enxerga como tese de investimento, normalmente, para esses caras? Tem vários, tá? Vai desde o trophy asset, que é o cara bilionário inglês, fanático pelo Manchester United, que é de qualquer jeito e briga com o multibilionário Qatari, que também o filho é fanático pelo investimento e, cara, não importa o preço, ele só quer o ativo. Até as teses mais regionais, vamos dizer assim. O que eu percebo, voltando para um pouco do ponto anterior, é que cada tese é única. Então, tem essas teses onde você, poxa, pega um clube do tamanho, da magnitude do Manchester e talvez você nem precise de um clube auxiliar para fazer o desenvolvimento de talentos e você integrar numa plataforma multiclubes, né? Tem clubes grandes, mas que já estão percebendo que é necessário fazer essa integração de clubes em outros mercados para você fazer o desenvolvimento de talentos para uma pirâmide, né? Como acho que a pirâmide mais acentuada é a do City, né? Eu acho que é a mais acentuada de todos, porque você tem um clube da dimensão hoje do City e aí você tem vários clubes em vários mercados provendo jogadores. Isso não impede também, de novo, não impede o Bahia de ser muito competitivo. Eu acho que o trabalho que está sendo feito aqui já demonstra que o Bahia vai ser super bem gerido. Já tem o caso do Girona lá na Espanha que, poxa, esse ano já demonstrou também. Mas é tudo reflexo, assim, do pool de talentos que ele tem hoje no ecossistema da plataforma deles que permite eles fazerem esse tipo de negócio. E tem, de novo, essas plataformas talvez um pouco mais horizontais, onde você tem clubes em diversos mercados estratégicos que tem um benefício claro de você trazer um jogador de um lado para o outro, né? Eu trago o exemplo da Eagle. Tem investidores que não tem tanto benefício assim e sinergias de você ter clubes em diversos mercados e simplesmente ele tem vários clubes, porque foi se apropriando de situações onde foi oferecendo clubes para eles e eles foram comprando participações. De novo, são inúmeras teses, inúmeras. Eu tenho um caso que eu acho que eu
eu gosto de falar, que é o caso dos compradores do Chelsea, né? E o grupo comprador, o grupo que hoje detém a participação no Chelsea, eles são também acionistas do LA Dodgers, né? Dentro dos Dodgers, eles montaram uma incubadora de várias startups que utilizavam a plataforma Dodgers para lançar aplicativo de engajamento de fã, empresa de mídia, negócio de marketing, venda de... E esse exemplo tem até uma situação curiosa. Eles criaram dentro dessa aceleradora uma marca de sabão em pó para limpar melhor a roupa dos atletas, porque os produtos que eles usavam não eram bons o suficiente. Então era isso, usar o clube, os problemas do clube como plataforma para criar soluções, e os donos do clube, que são caras que têm muito dinheiro, investindo diretamente nas startups para usar o clube como uma forma de fazer isso tudo crescer, né? E fast forward, os caras fizeram centenas de milhões de dólares com essas startups que viraram, obviamente, tendo uma aceleração através de uma plataforma como a do Dodgers, permitiu eles crescerem muito rápido. Então, quando teve a transação do Chelsea, e eu, particularmente, hoje, olhando para trás, eu nem acho que eles pagaram tão caro assim, né? Muito se falou, né? Pô, os caras estão fazendo uma loucura, estão pagando mais de 2 bilhões de pounds num clube também. Mas, se o cara conseguiu acelerar negócios, centenas de milhões de dólares, num esporte como o beisebol, que é super regionalizado, o que ele consegue fazer tendo uma plataforma como o futebol e um clube em Londres para fazer a mesma coisa? Porque é exatamente isso que eles vão querer fazer com o Chelsea, né? Então, de novo, aí pegando um pouco do ponto do Pedro, teses são muito particulares. Tem todos os tipos de negócio que o cara vê na hora de comprar um clube de futebol. E aí, não só de futebol, né? Assim, eu volto a citar o exemplo dos americanos, né? O ano passado, eu fui para um jogo de playoff nos Estados Unidos a convite de um dono de um clube lá, de uma franquia. E eu fiquei observando muito ele ali no jogo, né? Pô, playoff do futebol americano, playoff do basquete dos Estados Unidos. Ele do lado da quadra, e ele passou o jogo inteiro ao lado de um outro multibilionário americano falando de negócio, cara, assim. Então, o que essa plataforma representa para ele, não só na valorização do ativo dele, que, pô, multiplicou várias vezes desde que ele fez o investimento. Representa uma forma dele quebrar o gelo para fazer negócio em outros setores, em outras... E eu acho que isso aqui também vai acontecer no Brasil, entendeu? Eu acho que isso aqui vai, assim, aos poucos a gente vai quebrar um pouco esse paradigma de, pô, você compra um clube de futebol, vai te trazer só dor de cabeça, ou você vai ter que ficar só lidando com a torcida. Eu acho que aos poucos também o torcedor ele vai começar a se educar sobre essas novas figuras. Pô, não adianta você ficar lá batendo na casa do cara e xingando ele, falando que ele tá ferrando seu time. Cara, às vezes as coisas não dão certo, mas o dinheiro que o cara se comprometeu a colocar o dinheiro dele. O maior interessado na performance do clube é quem tá botando lá o dinheiro dele a jogo para fazer esse negócio acontecer. Ou dele, ou administrando o recurso de terceiro. Mas você tem que sempre acreditar que esse cara, ele tem um drive diferente do cara que é somente o torcedor, por mais apaixonado que esse cara seja. O cara vai querer o bem do clube, né? Então... É que o torcedor, ele, no fundo, ele pensa que, pô, por mais que esse cara queira valorizar o dinheiro dele, no pior dos mundos, o cara aperta um botão e sai, né? Ou sai com um prejuízo enorme, mas ele sai, né? O torcedor, pô, sei lá, eu não valorizo muito pessoas que tinham um time... não tenho mais. Sei lá, pô, eu acho que esse stop emocional aí é mais complexo. Não, mas faz total sentido. Até num dos podcasts recentes que eu ouvi, eu achei difícil assimilar isso. Foi um ex-diretor do Vasco que ele falou que, assim, os torcedores eles têm que entender qual a realidade do time, né? O que ele almeja conquistar nesse ano, né? Eu acho que é fácil você conseguir entender isso num campeonato em que 3, 4 times têm a chance de ser campeão. Mas, pô, no Campeonato Brasileiro, sei lá, dá pra você listar uns 8, 10 times que já começam o ano falando
esse ano é meu. Esse ano eu vou ganhar. E agora com as SAFs, pô, você falou do Bahia, falou do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda não tem tem um Brasileirão, né? O Atlético Paranaense, né? É Copa do Brasil, né? E É, um brasileiro. ganhou o Brasileirão em cima do São Brasileirão. Caetano. Muito tempo atrás, né? Mas hoje já são times que já começam a aparecer lá no primeiro pelotão, que aí já, pô, para eles subirem, algum dos grandes de antes tradicionais tem que descer, né? Desse pelotão. Então, Não, o próprio Red Bull. o Red Bull Tomou vaga de clube grande na Libertadores há 2 anos. Fortaleza, enfim, vários times que começam a entrar e fica difícil para um torcedor. Imagina o torcedor do Vasco, o tamanho do Vasco, fala, ó, vamos se contentar com a Sul-Americana. Nem a pau, Não tem cara. como. Então é difícil ele, talvez tenha que passar por um processo de adaptação do torcedor, que eu acredito que vai acontecer, tá? Que já tá acontecendo, Já na tá. verdade, né? São Paulino que aceitou o Morumbis, por exemplo, já mostra um pouco dessa realidade, né? Eu acho que uns anos atrás, mudar o nome do estádio seria tem que queimar esse cara em praça pública. Agora o cara já começa a entender que vale a pena essa troca, se vai fazer bem pro clube e tal. E as coisas estão mudando muito rápido, né, cara? Pensa que, se falasse há 10 anos atrás que a gente ia ter uma Série A com 6, 7, 8 SAFs, com investidores, com fundo de private equity, com o City aqui comprando o Bahia. Há 10 anos falar assim, você fala, pô, você tá maluco. Tem a menor chance disso acontecer. Pô, 10 anos atrás eu tava lutando pra não cair de novo, né? Exato. E olha o que aconteceu com o Palmeiras. Né? 10 anos atrás eu era feliz. Ô, Guilherme, só para não passar batido, só para explicar para quem está nos assistindo, você falou um pouco sobre empresa que tem mais de um clube, né? Você citou o caso do Grupo City, que é o principal, né, MCO que tem no grupo, que é Multi-Club Ownership. E Vamos usar o termo MCO? Eu sei que é MCO, errado, mas, pô, tá eu bom, vi tá bom. MCO. Pô, tive maior dificuldade de gravar um vídeo pro nosso Instagram falando MCO, que é mas mó tudo difícil. bem, mas MCO fica... MCO, tá bom. Tem tanta sigla em MCO, inglês. que é É errado Multi-Club também. Ownership, quando uma empresa tem mais de um clube, né, no seu cartel ali, digamos assim. A gente tem, se eu não estiver enganado, 125 MCOs espalhadas pelo mundo, e acredito que 6 no Brasil, na última atualização que eu vi. Você acha que é um movimento do mercado aumentar o número de MCOs aqui no Brasil? Eu acho que o Brasil, ele se integra... Vamos lá, eu acho que o Brasil, ele se integra bem nas plataformas MCO, porque ele é um pool natural de talentos para suportar as operações dessas plataformas integradas. Entendeu? Então, acho que ao longo do tempo, a gente vai ver cada vez mais essas plataformas também tendo uma perna no Brasil. Qual que vai ser o tamanho da exposição ao Brasil? Nunca sabe. Hoje a gente fala com investidores lá fora que querem um clube formador apenas no Brasil. Não quero lidar com a torcida. Operação de futebol profissional, né? Outra complexidade. Ou o cara, assim, tem gente que, falando de novo de tese, tem gente que acha que o Brasil... Cara, o que eu quero surfar no Brasil? Eu quero me apropriar do desenvolvimento de talentos e eu quero me apropriar do potencial incremento das receitas de transmissão da Série A e de Série B no contexto de uma nova liga, por exemplo. Beleza. Para isso eu não preciso ter um clube de 9, 10, 11 milhões de torcedores. Eu posso ter um clube médio e poder me apropriar desses upsides. Ou não. Tem o cara que tem ali aquela coisa falando, não, cara, eu quero estar naquela massa, eu quero me jogar na torcida e, porra, eu quero fazer tudo isso, quero ter barba, cabelo e bigode. Então, assim, de novo, depende um pouco do objetivo de cada um, mas o que é certo é que a gente vai ver novos investidores que detêm clube em outros mercados também fazendo investimentos aqui no Brasil. E até fazer uma provocação, que é quase uma brincadeira que a gente fez lá na Outfield outro dia no escritório. Você acha que é possível, em algum momento aí, né, no futuro, não tão distante, mas nos próximos 10 anos, a gente ter um MCO em que o clube principal seja o clube brasileiro? Pensando que a gente pode ter aqui um clube top 15, top 20 do Brasil, que tenha um investidor que use o clube brasileiro como um clube âncora para fazer investimentos em outros mercados menores do que o Brasil, né? Pergunta boa. Pergunta boa. Por isso foi brincadeira que a gente fez no escritório. Assim, o Brasil hoje ele já é um hub de jogador da América do Sul, né? Então, sei lá, outro dia a gente contando um pouco de bastidor, a gente debateu com um clube grande aqui do Brasil. É uma história de comprar um clube
menor na América do Sul para promover uma SAF, né? Pode ser. Acho que sim. O Brasil tem clubes muito grandes, né? Você pega a receita do Flamengo hoje, já é uma receita muito expressiva dentro, num contexto global. E aí você entrar também em clubismo aqui, mas eu acho que, pô, você pensar, pô, se o Flamengo e um clube em Portugal que não seja Benfica, Porto e Sporting tivessem numa mesma plataforma, quem que provê recurso para quem? Perfeito. Entendeu? E é muita cabeça de M&A, né? Ou você consolida ou você é consolidado. Então, esses é. caras podem não ser consolidados. Talvez faça sentido você andar pra frente. A própria forma de fazer negociação de jogadores hoje no Brasil, né, já traz uma sinalização do poderio financeiro desses clubes hoje no Brasil, né? Há muitos anos, há pouco tempo atrás, você tinha um fluxo menor de jogadores que iam para grandes clubes na Europa, né? Tinham que fazer um estágio ali em clubes menores. E hoje não, hoje você tem transações financeiras aí altíssimas, porque sabe que, pô, entre ficar jogando Campeonato Brasileiro num clube de ponta, topo de tabela, talvez valorize mais do que, de repente, ir para um mercado secundário na Europa e fazer esse estágio. Então, eu realmente acredito muito no potencial dos clubes aqui no Brasil se organizarem para fazer um negócio grande. É um mercado muito relevante. A gente vê mercados se apropriando, assim, desse capital e às vezes dá até um pouco de angústia de a gente querer fazer mais rápido, mas as coisas estão acontecendo. Então, vai acontecer. Eu acho que o Brasil vai ter algum líder de Algum MCO. às avessas aí. Porque hoje o que tem de MCO no Brasil? Tem o Bahia e o City. Bahia City, tinha o Cruzeiro, né, do Ronaldo, que tinha também o Valladolid, agora não é mais considerado uma MCO, Não, né? na prática não. Mas assim, o Ronaldo teve alguns casos de jogadores, o Valladolid subiu agora, né? Semana passada, o volante do Valladolid, o Lucas Oliveira, era um jogador que tava no Cruzeiro, jogou a Série B aqui, foi lá, titular no Valladolid e tá voltando agora pro Cruzeiro. Então, assim, teve troca, teve o Paulo André, era um diretor do Cruzeiro e do Valladolid, diretor de futebol, tinha várias trocas do ponto de vista de gestão, então se beneficiava, assim, do efeito plataforma, vamos dizer assim. Aí você tem a 777 com o Vasco e outros clubes que eles detêm em outros lugares, né? O próprio Red Bull, que é um caso super, super legal, o Pedro conhece bem. Acho que são esses. Até o do Vasco eu lembrei, né? Que teve um atacante que um dos times é o Genoa, né? Da Itália. Isso. Que teve um atacante que foi pro Genoa e aí entra nessa questão, né? Porque, pô, entre Bahia e Manchester City, acho que até o mais fanático torcedor do Bahia vai falar, pô, o Manchester City, né? Um pouquinho maior que a gente e tal. Não tão carismático, mas mas, pô, o Vasco e o Genoa, pô, eu não sei qual é a trajetória do Genoa no futebol italiano, mas talvez o Vasco poderia ter uma prioridade ali. Então começa, eu acho que esse lance das MCOs teria que ser, ou o time brasileiro ele é muito acima dos outros, aí pensando nos times da América do Sul, então pega com um time europeu muito acima. Agora, o Red Bull, o que é o Red Bull? O Red Bull Bragantino, ele é uma SAF? Não, ele não é uma SAF. Ele não é uma SAF. Ele não é uma SAF, ele é o Red Bull Bragantino, para simplificar, o Red Bull Bragantino não se beneficia principalmente da carga tributária que a SAF permite você se beneficiar. A gente nem passou muito por isso, né? Tem um post seu que foi bem legal falando dos benefícios, tipo as vantagens. Tem muitas vantagens tributárias, né? Tem o lance que você falou das receitas, né? Serem vinculadas a pagamento de dívida. Então o Red Bull Bragantino... Ele é um clube empresa. Clube empresa. Assim como o Cuiabá. O Cuiabá também é. O Cuiabá acho que é uma SA e o Bragantino é uma limitada. Mas é um clube que é gerido como uma entidade privada, mas sem a sociedade anônima do futebol por trás da entidade jurídica, vamos dizer assim. E por que a gente fala tanto da onda de SAFs e não fala tanto da onda de... É uma tendência, isso não é uma tendência, isso é muito mais difícil de ser implementado? O benefício da SAF... Antes, não... né? Eles vieram antes da SAF, né? Eles vieram antes da SAF. Tem até assim, entrando
rapidamente nesse tema de liga, tem até um projeto para transformar o negócio liga, né, em uma SAF, ter as vantagens tributárias que a SAF tem. Acho que está no Senado, se eu não me engano. Acho que é algo que pode acontecer no futuro também, caso essa liga venha a acontecer. Mas o fato do Bragantino e do Cuiabá não estarem nesse mesmo modelo é porque eles tomaram a decisão de fazer antes. E só para não passar batido, então, falamos muito de mudanças tributárias quando o clube sai de uma associação para uma SAF. Quais são essas mudanças? Quais benefícios que o clube tem quando ele vira uma SAF? Na verdade, não é benefício. Na verdade, é uma Mudanças. Quais são as um regime mudanças? diferente. É um né? regime diferente, porque se ele continua na associação, o regime tributário dele Ele é uma associação, sem fins lucrativos. sem fins né? lucrativos, e ele passa a ser tributado na SAF como um percentual da receita, 5% da receita, e isso acaba acarretando uma carga tributária maior para ele, mas obviamente diferente de uma SA no lucro real que tributar 34%, ou uma entidade no lucro presumido, enfim, é mais vantajoso do que uma entidade privada tradicional, mas ainda assim do ponto de vista puramente tributário, ele é pior do que uma associação. Acho que a única colher de chá, por assim dizer, que a lei dá é que nos primeiros 5 anos, após a constituição da SAF, a SAF não paga tributo em cima de venda de atleta. Mas só nesse período, tem um período de graça aí, né? Depois da transição. Mas no fim é isso, é um outro regime, não quer dizer necessariamente que seja um benefício, né? É um regime tributário mais eficiente para a operação de um clube de futebol. Tem um caso que aconteceu hoje no dia da gravação, né? Que me deixou muito feliz, eu como corintiano, que foi a rescisão de contrato da VideBet, patrocinadora. Ficou feliz? Muito feliz, nossa, fiquei Ainda bem que você super. falou, O Corinthians tá me deixando tão feliz, meu Deus. A rescisão de contrato da VideBet, patrocinadora master do Corinthians, o Corinthians com uma dívida aí passando de 1 bilhão, e com essa rescisão, com certeza, muito prejuízo financeiro para o time, e muitos amigos corintianos falam que a única solução para o clube é virar SAF. Não olhando só para o Corinthians, mas quando você olha um clube nessa situação, um clube grande, com uma torcida muito grande, que cobra e que tem uma receita alta, mas com uma dívida muito mais alta. Como que você analisaria um clube desse? Pegando o caso específico do Corinthians, acho que o principal desafio que existe é um desafio político. É muito difícil você aprovar um movimento desse num clube da magnitude do Corinthians, de novo, com a dinâmica política que hoje existe no clube, né? Investidor interessado no Corinthians, pô, vai fazer a fila daqui até a Arábia, literalmente, né? Começa lá. Começa lá. Mas não tem o amparo político para que você consiga fazer um movimento como esse. Então, assim, voltando para um desafio hoje, não só do Corinthians, mas de vários clubes que hoje potencialmente poderiam virar SAF para, de fato, solucionar as dívidas do clube, o principal entrave é esse, né? A gente às vezes vai lá, e o Pedro conhece bem algumas histórias, né? A gente vai lá, fala com o presidente, pô, presidente, não tem muito jeito, cara. Você vai ter que pedir uma RJ e essa RJ vai ter que você vai ter que pegar o estádio e vai botar dentro dessa entidade nova. Não, de jeito nenhum, cara. Eu prometi pra minha torcida que não existiria SAF, nem existir. Ninguém mexe nesse estádio. Então, assim, não tô aqui tirando a importância da história do clube, nem nada. Mas se você quer fazer um negócio, você tem que entender o mercado. O mercado, ele vai te falar. Não é o que você quer. Você pode decidir não fazer, mas assim, o mercado, ele vai te falar o que tá disposto para fazer algum tipo de negócio. Então, ainda tem uma barreira muito grande quando você fala com as associações e explica qual é a dinâmica, qual é o processo de você se tornar uma entidade privada. E eu acho que, de novo, voltando para o início desse processo de SAF, casos que aconteceram que aconteceram de uma forma mais rápida foi justamente porque
todo mundo ali, todo o entorno do clube, torcedores, associação, presidente, etc., entenderam que a situação era muito crítica. E aí acelera, obviamente, esse processo, essas decisões mais difíceis e os desafios, eles acabam se tornando não tão desafiadores. Mas assim, eu acho que no caso de clubes que hoje estão muito endividados, falar a solução, de fato, passa por você se tornar uma entidade privada em muitos dos casos. Porque eu acho que alguns clubes a dívida é insustentável de fato. E por mais que o clube seja extremamente relevante e alguns clubes promoveram turnaround super bem sucedidos e óbvio que a gente vai sempre falar do Flamengo, a gente sempre vai falar do Palmeiras. Não é sempre que esse modelo em conjunto com uma associação vai funcionar. E talvez não funcionando é muito ruim pro clube. E aí fica aquela coisa de sempre estar se arrastando ali, pedalando dívida e dívida com o empresário, dívida com um jogador, e é muito ruim mesmo. Foi o que a gente falou na outra conversa, né? A forma de fazer futebol no Brasil mudou, ponto final, né? Muito do que o Guilherme estava falando é que o tomador de decisão lá na cadeira, né, do clube grande ou do clube que pode ter uma resistência a fazer a SAF, ele tem que entender isso, ele pode entender que a SAF não é a bala de prata, como de fato não é a solução para todos os problemas, mas ele tem que se mexer, né? Então, por isso que a gente tem clubes aí hoje que procuram a XP, procuram a gente também, querendo entender como é que eu acesso o mercado de capitais sem eventualmente virar uma SAF. Que tipo de mecanismos eu consigo desenhar aqui para que eu reestruture uma dívida, para que eu pegue um crédito estruturado, para que eu comece a fazer as coisas de uma forma diferente, porque o mercado está demandando isso. E dá para fazer um pouco, assim, dá para utilizar, né, de instrumentos que hoje a Outfield está provendo para o mercado, como os instrumentos, os FDICs e tal. Mas também dá para tentar fazer um passinho para a SAF, vamos dizer assim. E aí eu gosto de usar o exemplo do Barcelona. O Barcelona, ele também está numa situação super delicada financeiramente, mas ao longo dos últimos anos, eles começaram a pegar propriedades comerciais deles e fazer uma parceria público-privada. Então, venderam separados os direitos de TV deles, ao invés de vender para a CVC na transação lá da La Liga, eles venderam para um outro fundo de private equity, eles pegaram os ativos digitais deles, venderam para um outro player, e aí, assim, ele vem de um controle de uma entidade que não necessariamente é a gestão do futebol. Mas tem clubes aqui no Brasil que têm propriedades comerciais tão relevantes, e aí eu posso falar de Flamengo, posso falar de Corinthians, Palmeiras, esses caras têm um movimento, uma massa tão grande, né, que as propriedades comerciais deles debaixo do futebol podem se tornar grandes ativos e grandes teses de investimento e eventualmente atrair um player. Talvez seja um primeiro passo para você poder fazer depois um projeto mais estrutural, enfim. O Flamengo fala, por exemplo, de fazer uma parceria para o estádio. Acho que aos poucos também a gente pode ver um capital de transição, capital privado de transição, até que o clube decida fazer um negócio mais estrutural, assim, como uma SAF. A partir do momento que o clube começa a se entender como uma empresa, né, como um negócio, mesmo que ele não seja uma empresa, ele vai entendendo os valores dos ativos e pode trabalhar isso separadamente, né? Acho que esse exemplo do Barcelona, de fato, é bem interessante, né? Eles venderam, acho que 30% da Barça Studios, que é a divisão que inclui todos os produtos de mídia do Barcelona. Então, os canais de rede social, YouTube, a produtora que eles têm lá para criar conteúdo do clube. Então, foi lá o investidor e pagou diluiu equity ali 30% que o clube usou para capitalizar a operação de futebol. Então, você tem esse caminho intermediário aí que, de fato, é bem interessante. É que o que eu sinto, né, não sei se ficou respondido para você a pergunta, mas assim, o que eu sinto no caso do Corinthians e outros grandes clubes, né, é que, pelo menos historicamente, eu não sei, Pedro, você até por estar lidando com os clubes há mais tempo, né, desde 2015, 16, né, quando vocês começaram a ter mais envolvimento, mas até um pouco antes, parece que sempre vai ter uma solução mágica ali, né? Parece que em algum momento vai haver uma super renegociação, ou um estádio sur, ou enfim, alguma coisa acontece ali que... Ou uma vai de bet aparece. Uma vai de bet aparece, enfim, e consegue até um determinado momento ajudar o time, mas talvez por isso que as associações não queiram, nem todas queiram abrir mão.
é por aí? Tô sendo um pouco ainda enraizado com o futebol do passado? Ou até esses clubes aí também começam a perceber a importância de se profissionalizar um pouco mais? Eu vou, desculpa, eu Não, vou manda responder bala. o que a gente escuta direto. Pô, mas a gente tá operando o clube há 100 anos assim, entendeu? Assim, então, o pedalar, o ano, o empresário, é um modus operandi há muito tempo. Assim, como o Pedro falou, a gente tá passando por um momento de transição, mas muita gente ainda tá presa nesse E tá ficando pra passado. trás. E tá ficando pra Sim, trás. Não à toa. É, Aí até o Gancho quer fazer, esperando essa resposta. Palmeiras e Flamengo, talvez seja o motivo, né? O sucesso deles, talvez seja o motivo para esses times começarem a ajeitar um pouco a casa. E até tem espaço para times como Palmeiras e Flamengo virarem uma SAF, ou não tem nem interesse, enfim. Acho que também cria uma pressão, né? A pressão competitiva, né? Você ter Flamengo e Palmeiras ganhando tudo todo ano, naturalmente faz com que os outros entendam que você tem que se mexer de alguma forma. Então, eu entendo que sim, mas você tem vários outros elementos ali que, né, a pressão financeira, principalmente, força essa situação, né? eu acho que às vezes o exemplo do Palmeiras e o Flamengo serve de muleta pro dirigente falar assim, uma hora eu vou conseguir chegar nesse nível, entendeu? Sim. É. E não necessariamente o cara fala, pô, eu preciso fazer alguma coisa porque... É que o cara não olha pro remédio amargo que vocês tomaram lá em 2013, 14, 15, ele tá olhando só pra hoje, né? Obrigado, Paulo Nobre. Exatamente. Então, assim, eu vejo mais como uma muleta do que uma vontade de fazer para voltar a ser competitivo E aí, obviamente, a SAF acelera o nível de competitividade do clube, né? Pega o caso do Botafogo, por exemplo, né? Pô, o clube saltou para uma prateleira do futebol que Uhum. é muito rápido, né? Dado o investimento. Então, dá para fazer o turnaround, promover um turnaround? Dá para fazer? Sim, mas vai ser um remédio amargo, como o Pedro falou, e aí não necessariamente ele vai ser bem sucedido. De novo, porque ele ainda depende também de um ciclo político ao longo desse caminho, porque não vai ser em 2, 3 anos que eles vão resolver a situação financeira de alguns clubes no Brasil. E você acha, Guilherme, que o fato de estar acabando agora o ano de 2024, entre aspas, e ano que vem ter essa discussão da liga, não entrando tanto no assunto em liga, mas você acha que não saber como vai ser o futebol brasileiro ano que vem também afasta um pouco investidores para novas SAFs? Não, eu acho assim, o futebol brasileiro vai continuar, né? O Campeonato Brasileiro, ele vai existir, né? A discussão que existe é se em algum momento os clubes vão se organizar para fazer uma disputa de um campeonato organizado por eles em acordo com a CBF, ou vai continuar do mesmo jeito, e a única diferença nesses dois modelos é que... ou a única diferença do que é hoje para o que seria a partir de 2025 é que, ao invés dos clubes terem negociado individualmente os direitos deles de transmissão, está sendo negociado em 2 blocos. Mas essa indefinição sobre existir ou não o campeonato, ela não existe. Uhum. Porque vai ter o campeonato, vai passar em veículos de mídia, né? E aí isso não afasta o investidor. O que deixa de ser atrativo ou mais atrativo é o fato de você ainda não ter consolidado esse movimento de fazer uma liga de futebol profissional independente no Brasil. Isso eu posso garantir que é um acelerador tanto para o investimento dos clubes de futebol, quanto também de todo o ecossistema que traz o negócio da liga, né? Tanto do ponto de vista de mídia, de investidores que compram participação junto com os investidores que já estão posicionados aí nos blocos comerciais, enfim. Acho que isso sim limita um pouco, mas afastar pelo fato de você ainda não ter o investimento ou consolidado esse investimento de liga, ainda não... E Acho tem que muita não. coisa legal acontecendo também, né? No futebol brasileiro, independente da gente chegar na construção da liga, né? A gente olhar o Campeonato Brasileiro do ano passado, foi a primeira vez que o Brasil entrou no top 5 global de média de público. O Brasil andou historicamente aí de lado com média de público, 15 mil, 17 mil. Ano passado, rompeu uma barreira, chegamos em 26 mil pessoas em média de público no brasileiro. Isso já é patamar de ligas globais. A gente está começando a avançar agora
no modelo de negociação de direitos, com 2 blocos, mas pensando em trabalhar isso melhor também. Então, não estou negociando só com player, eu estou negociando com streaming, estou negociando com cabo, estou negociando com TV aberta. Então, você tem uma sofisticação maior de trabalhar produto e o investidor lá fora está vendo isso, né? Acho que o Guilherme também deve ouvir muito essas perguntas de, pô, onde está o Brasil agora? Faz sentido eu entrar agora? Eu espero um pouco? A liga vem ou não vem? Porque tem aquele perfil de investidor que ele comentou aqui, que é o cara que está enxergando a captura de valor a partir da criação da liga. Então, pô, não necessariamente preciso comprar um clube AAA, eu posso comprar um clube que tem um porte médio, eventualmente tem tanta torcida, mas eu capturo a construção de valor que vai vir a partir da liga. Já que a liga não vai acontecer agora, pô, talvez eu espere um pouquinho aqui e vou continuar monitorando o mercado. Mas todos os indicadores do mercado, é importante destacar isso, estão avançando numa direção muito positiva. Marcelo, acho que estão te chamando aí no ponto. Peraí, vamos ver. Ih, o VAR tá chamando. Cabine do VAR. Cabine do VAR? Quem tá na cabine do VAR hoje é Bruno Chatak. Então chamou o VAR aqui. Chega aí, VAR. Bruno Chatak vem aqui trazer a pergunta da cabine do VAR. Novidade do Sports Market Makers. Bom, pessoal, obrigado, é sempre um prazer aqui estar com vocês. Bom, a gente falou aqui muito de compra de clube, de venda de clube, de transformação em dívidas, mas um detalhezinho da SAF, a SAF também é feita para dar lucro, né? Então, ao contrário dos clubes, algumas SAFs podem e devem dar lucro. Queria saber se dentro dos investidores, de quem pensa em tese de investimento, hoje nós temos teses de investimento direcionadas para venda de jogadores, formação de jogadores. Só para relembrar, pelo relatório CIS, que é o Centro Internacional de Estudos Esportivos, 1.289 atletas foram expatriados, brasileiros atuam na Europa hoje. Isso vai representar 1.289 transações de futebol. Queria então saber se hoje o investidor está buscando esse lucro, esse ágio na transação. E, por fim, eu cito só o Brighton. O Brighton é um clube da Premier League que registrou o lucro histórico de toda a história da Premier League. Foram 122 milhões de libras. Então, eu queria saber se hoje o investidor, tirando um pouquinho essa paixão, tirando um pouquinho esse lado esportivo, né? Se hoje o investidor também está olhando para essa sacola sagrada que é a venda dos atletas. Que VAR. Vai lá. Quer começar aí? Eu posso começar assim. Vamos lá. Investidor, por definição, vai sempre vislumbrar o lucro, né, da operação. E já é provado que clubes brasileiros bem geridos, eles conseguem ser lucrativos, né? Então, mesmo sem uma parcela expressiva de venda de jogadores. Não necessariamente você precisa da venda de jogadores para tornar um clube lucrativo. Você vai ter anos esplêndidos, né? Como talvez o Palmeiras esse ano, na hora que o Palmeiras fechar o balanço de 2023 e de 2024, ele vai realizar que fez um lucro estrondoso, né? Por todas as vendas que estão sendo promovidas ao longo do ano. Mas existe sim uma possibilidade de você tornar um clube lucrativo no Brasil, independente dele ser SAF ou não. Eu acho que o investidor que vai olhar para as SAFs e também vislumbrar o lucro no curto prazo, dado o momento e a maturidade do nosso mercado, talvez seja menor do que os investidores que, num primeiro momento, vão preferir investir numa performance esportiva melhor, para garantir melhores receitas comerciais, para colocar o clube num outro patamar de competição que pagam prêmios mais robustos, mas isso não quer dizer que esse investidor em algum momento vai virar a chave e vai querer ter uma operação mais enxuta. Então, a minha visão é que, por mais que a gente possa ver alguns clubes, algumas SAFs, ainda deficitárias num curto prazo, num segundo momento elas vão ter que ser lucrativas até para esse investidor ter mais liquidez nesse ativo no futuro. Voltando para o caso do Cruzeiro, que era um clube que já apontava para uma saúde financeira bem acima da média do futebol brasileiro, que permitiu
a venda, a saída do Ronaldo, que não foi obviamente só isso, mas sim uma estabilidade financeira ajudou muito na tese de saída do Ronaldo no Cruzeiro. Então, voltando o ponto que eu comentei em algum momento aqui, né? Você pode trazer o paralelo ao universo de venture capital e startups, né? Você tem lá uma startup, né? Porque a SAF é uma startup no final do dia, né? Você está criando uma nova entidade, uma nova empresa para administrar ativos que não eram seus, né? Você tá recebendo ativos de futebol de uma entidade antiga e administrando eles a partir de agora. Pode ser que alguns desses investidores tenham uma disposição a cash burn maior do que outros, e aí o horizonte de tempo para que você fique no vermelho pode ser maior para alguns casos e menor para outros, mas acho que vão existir SAFs super lucrativas, assim como existem hoje associações super lucrativas no futebol brasileiro. Acho que fazendo o complemento, né? Se você olhar para o mercado europeu, o mercado americano, você tem diversas organizações esportivas que dão bastante lucro, que operam com uma boa margem EBITDA. Então, se a gente olhar, né, e trazendo para o futebol brasileiro aqui, os clubes têm 6 linhas de receita, né? A gente na Outfield divide lá entre 3 linhas B2B e 3 linhas B2C, né? B2B a gente falou bastante aqui dos direitos de transmissão, de patrocínio, e a gente categoriza a venda de atletas como uma receita B2B, porque você está falando de uma transação de um clube com outro clube. No B2C você tem bilheterias, tem sócios torcedores, você tem venda de produtos, licenciamento, camisa, etc. Olhando para 6 linhas, você tem estratégias possíveis nas 6 para maximizar a receita nas 6. Claro que no Brasil, olhando para a linha de venda de jogadores, isso tem um potencial tremendo, e o investidor, quando vem para o mercado brasileiro, seja ele um MCO ou não, como a gente falou aqui, ele está olhando para isso também. Então, o Guilherme falou do Palmeiras, que quando reportar 2024 vai reportar um baita resultado. O Atlético Paranaense reportou 2023 com um baita resultado, porque tem lá a venda do Vitor Roque, tem outras 2 vendas, agora não me lembro o nome dos atletas, mas que contribuíram para um lucro líquido histórico também do Atlético Paranaense, né? Coisa superior a 300 milhões de reais de lucro líquido. Então, o investidor ele sempre vai olhar para o lucro, claro, e no Brasil a alavanca, a venda de jogador é uma alavanca fundamental para isso. Então, o Thiago falou aqui de torcedores, né, de como os torcedores recebem isso em algum momento. O torcedor também tem que se acostumar com o investidor sentado na cadeira dele tomando uma decisão puramente racional. Chegou uma oferta de 20 milhões de euros pelo atleta A, ele vai falar com o diretor de futebol dele, atleta A impacta quanto a nossa performance? Putz, impacta muito. Tá, mas e se eu vender ele por 20 milhões de euros, dá para usar esse dinheiro para trazer alguém para substituir e aí a gente ainda faz um dinheiro? Dá, então faz a venda. Eu sinto que isso vai acontecer cada vez mais. E tem um outro lado também, tem um lado do que o Guilherme comentou aqui em algum momento também. Você pode ter um investidor que quer botar capital e fala assim, pô, eu não vou vender agora, o cara vai continuar aqui, 20 milhões de euros não me é suficiente para vender esse cara agora, eu aumento o salário dele, renovo o contrato e vou esperar chegar a 50, se não chegar a 50 eu não vendo. Mas a hora que chegar a 50 ele vai vender, invariavelmente, como é o caso do Palmeiras agora com o Endrick, com o Estevão. Então, é uma alavanca fundamental e tem que ser trabalhada dessa forma, na minha opinião. Eu acho que tem só um elemento adicional nessa discussão, que é o controle financeiro dos clubes no momento em que existir potencialmente uma liga aqui no Brasil, como acontece em outros mercados. Hoje, por exemplo, na Espanha, as restrições para o clube ser deficitário são muito grandes, entendeu? Então o clube tem pouca margem de manobra para sair fazendo loucuras e sendo deficitário por muito tempo. Então, a gente lá na Inglaterra agora está sendo a polêmica agora, tem salary cap. Então, à medida que as ligas elas vão se profissionalizando, você vai ter cada vez mais controles financeiros que permite que esses clubes operem em uma maior proporção no azul, né? Sendo rentáveis. Acho que talvez o caso clássico aí é de Fórmula 1, né? Quantas equipes de Fórmula 1 só gastavam dinheiro, era a montadora colocando dinheiro de um lado e sendo beneficiada esportivamente do outro, até que veio lá a regulação e entrou um fundo de private equity, regulou todo o controle das equipes para que elas pudessem ser rentáveis, e olha o que aconteceu como produto, né? Todo mundo se beneficiou disso. A gente está muito longe disso, obviamente, com o controle dos clubes, mas esse é um tema
eu acho que eu vejo isso como um tema de liga e menos de investidores. Eu acho que os investidores talvez estão mais dispostos a ser mais VC do que as ligas. De injetar governança no negócio, né? Posso trazer uma pergunta pro Pedro? Que durante a fala do Pedro, né, pô, a gente conseguiu abordar praticamente todas as SAFs aí de série A e B, sem precisar ficar entrando no detalhe de cada uma delas, né? Mas o Pedro, na fala dele, comentou sobre o Maringá, né? É uma das investidas de vocês, como... Sim, sim. Aí, trazendo paralelo para a Bolsa, acho que eu não vou ofender nenhum torcedor do Maringá se falar que é um small cap ali Sim, dentro sim. do universo do futebol, né? Como é que é o investimento num time de menor expressão ou que está em divisões mais baixas do futebol brasileiro? Qual é o upside? É realmente transformar ele num clube de Série A ou simplesmente ele já tem uma casinha ajeitada, só tem menos visibilidade que os times maiores? Aí eu acho que é exatamente o que o Guilherme falou em algum momento da nossa conversa, que você tem diversas teses e tem uma tese muito específica ali pra gente, olhando na cadeira do investidor agora, que é olhar para uma cidade que tem um potencial tremendo, né? Tem um PIB per capita muito alto, tem indústria muito forte, tem um setor financeiro forte, né? Tem a SVN, que é uma gestora, assessoria afiliada à XP enorme lá, então é um mercado muito interessante do ponto de vista negocial. Dito isso, a cidade tinha, né, e ainda tem, de certa forma, uma escassez de entretenimento. Né? A leitura do controlador lá, do cara que comprou Maringá muito antes da gente chegar na história, em 2016, era um pouco essa. Falou, pô, Maringá é uma cidade de 450 mil habitantes, perto de Londrina, uma região com 1 milhão de habitantes, ali se soma Maringá e Londrina. O Londrina, na época, estava na Série B, mas Maringá não tem um clube, né? Não tem um clube ativo, protagonista aí, de certa forma, no futebol brasileiro, vamos criar esse clube. E aí, volta exatamente no que o Guilherme falou, de você ter o apetite para ser um investidor de perfil de venture capital. Então, eles e nós, a partir de dado momento da história, estamos lá queimando dinheiro para ascender as divisões do futebol brasileiro. Então, a gente olha para uma cidade que carece de um clube, carece de um entretenimento voltado para o futebol, olha para uma gestão, e aí muito análogo à análise de venture capital de novo, né? A gestão muito qualificada, acreditando na visão do controlador, acreditando na visão de longo prazo do cara, e olha, claro, para o potencial de ascensão, de valorização do ativo conforme o ativo evolua nas divisões nacionais. Então, hoje o Maringá joga na Série D, quando a gente investiu 2 anos e meio atrás, ele ainda nem estava na Série D, ele estava jogando só o Campeonato Paranaense, conseguiu a vaga, jogou Série D ano passado, está jogando Série D esse ano de novo. A nossa meta é subir esse ano, então o elenco foi preparado para isso, o planejamento foi feito para isso. Subindo para a Série C, aí você começa a ter acesso a receitas que você não tem numa Série D, por exemplo, direito de transmissão, que a gente falou aqui agora. Subindo para a Série B, você multiplica por pelo menos 10 vezes o valor que você recebe de TV. E subindo para a Série A, você multiplica por pelo menos mais 10 vezes o valor que você recebe de direito de TV. Então, a tese de investimento ali é justamente você juntar tudo isso, ter um ativo numa cidade muito interessante, que tem uma possibilidade de fazer uma trajetória de venture capital. Então, entra lá atrás no valuation mais barato, consegue fazer o ativo, a empresa, crescer de tamanho, crescer de capacidade de geração de receita e, eventualmente, lá na frente, ou fazer um evento de saída, ou, voltando na pergunta do VAR aqui, estabelecer uma estrutura que permita que você tire dividendo, como qualquer outra empresa. E, voltando do ponto de vista de tese, tem essa tese que o Pedro está desenvolvendo aqui, como poderia ter um outro braço aqui, que eu não sei qual que é a realidade lá de Maringá, mas, de repente, o desenvolvimento imobiliário de um estádio, de uma arena, onde ancorado por um clube, né, você consegue trazer outro tipo de entretenimento também para dentro da cidade. E aí operar essa venue faz parte da tese de investimento global desse negócio. Eu falo isso porque outro dia eu estava falando com o dono de um time de MLS lá nos Estados Unidos. Hoje, 40% da receita do clube é a operação do estádio, que recebe 18 jogos por ano, não sei exatamente quantos jogos por ano que ele recebe lá do time da MLS. Só que a arena, ela funciona 290 dias por ano, com conferência e todo tipo de entretenimento, shows, etc. Só que pelo fato da MLS também, assim como eu tava falando do negócio da Fórmula 1 e falando de La Liga, a MLS é altamente controlada, né? Você não pode gastar mais do que você recebe e tal. Só que a operação de real estate lá, da venue, irriga
o futebol. E aí, esse é um dos principais clubes, os mais vencedores da MLS. Justamente porque ele consegue ter um ativo que proporciona recurso para que ele consiga investir cada vez mais no futebol. E aí muda completamente a tese. A tese não é só você ficar ali comprando, vendendo jogador, e aí operar as 6 linhas, entretenimento também, né? as 6 linhas elas viram mais, sei lá, 4, 5, 6, entendeu? Então, Uhum. você pega o Atlético Paranaense hoje, além de operar a arena, ele opera o catering do A e B da arena. Uhum. E é outra linha de negócio, entendeu? Quantas refeições por ano o cara faz ali com o business dele. Então, essas teses multiplicam e acho que é muito legal, assim, ter essas referências. Só voltando um pouco do Maringá, Pedrão, como é que é a aceitação da população de Maringá? Porque a gente falou aqui, né, sobre aceitação até dos torcedores do Cruzeiro, né, protestando. Eu acho que o torcedor tem muito aquele sentimento de pertencimento, né? O clube é meu, me pertence. Talvez um torcedor de um Cruzeiro, um Corinthians, como a gente mencionou também. Como que foi lá a torcida do Maringá, a aceitação deles? Aí tem duas partes para a resposta, cara. A primeira, e o mérito disso é do João Vitor, que foi o cara que comprou o clube lá atrás, é o presidente do Maringá, que é um cara que é do mercado de entretenimento. Ele existia já um interesse na cidade por futebol, mas não existia uma torcida, até porque o clube estava praticamente inativo. Na época ele jogava, mas muito poucos jogos por ano, etc. Então, o que ele brinca lá, né, quando ele conta a história, fala, cara, a gente teve que criar a torcida ou trazer a torcida junto para que a torcida ela começasse a abraçar o time. E 7 anos depois, você vê o resultado disso, né? Hoje o Maringá tem média de 8, 9 mil pessoas. Né? No passado, se não me engano, 27 jogos em casa, foram 9 mil pessoas por jogo de média, o que coloca o Maringá entre as 25 principais médias de público do futebol brasileiro, um clube lá da Série D. Por quê? Porque tem um trabalho bem feito, bem pensado, etc. Então hoje a cidade, 7 anos depois, já abraçou e começam a surgir os primeiros movimentos de pressão por resultado, porque a torcida abraça, a torcida quer o resultado, né, quer o feedback no campo. Então, agora, né, teve recentemente a eliminação para o Amazonas na Copa do Brasil, na segunda fase, o Maringá perdeu em casa para o Amazonas, que está na Série B, por 1-0, resultado normal, e teve protesto, né, então começa a se criar essa cultura que por um lado é muito legal do futebol e por outro lado também faz parte, né, o clube tem que aprender a lidar com isso. Guilherme, agora uma perguntinha aí. Quero ver o que você tem a nos dizer. Tá tendo um pequeno, talvez, imbróglio entre Vasco e 777. Basicamente, assim, sucintamente, o que você pode dizer pra gente? O que aconteceu ali naquela negociação entre os dois clubes? Entre o clube e a empresa, né, a 777? Não, assim, resumidamente, hoje tem uma liminar que existe uma intervenção da associação na gestão, permitindo a associação tomar a gestão dos clubes, a decisão, pelo fato da 777 potencialmente não honrar com o pagamento das parcelas futuras aí do clube. Voltando para acho que o início da nossa conversa, tudo que tira a segurança jurídica, né, do investidor entrar nesse universo de SAF é muito ruim para ruim para aquilo que a gente está vivenciando aqui, de tudo que a gente falou em relação a investimento. Por outro lado também, eu acho que é um pouco do pacto que a gente falou desde o início. Eu acho que quando as coisas são decididas e no momento de tornar uma SAF, aceitar a proposta do investidor, todo mundo tem que estar muito bem confortável quais são as consequências de tudo isso, né? Tem os prós e os contras, e na hora de decidir tem que pesar o que faz mais sentido. Sem entrar no mérito de um é bom, outro é ruim, tá certo ou tá errado, fato é que qualquer decisão que impacte a segurança jurídica de fazer um investimento numa SAF no Brasil, ela penaliza muito a gente. Então, acho que tanto a associação quanto 777, eu tenho certeza que vão encontrar um caminho para que isso seja resolvido para o bem, acho que do Vasco, principalmente, né, da instituição, e também do futebol, que tem um movimento, inclusive, endossando tudo isso. Acho que os próprios clubes lá que hoje estão com o Vasco na LFU endossaram aí um movimento de apoio
para justamente não penalizar o mercado. Acho que esse é o principal recado. Só para não passar batido, LFU, Liga Forte União, né, que é um dos blocos que se dividiram. Que o Vasco faz parte. Uhum. Eu, enquanto tava falando do sistema pesado do Vasco, fui procurar o mascote do Maringá. Pô, que simpático, é o Dogão. É o Dogão. Que isso? É um cachorro grande aqui. Da hora, legal. Bom, estressamos todo o assunto de SAF. Tem alguma pergunta de encerramento ou a gente pode liberar nossos convidados? Do que eu tinha foi tudo, senhor Thiago. Eu pensei que você ia trazer um bola na fogueira aqui pra galera. A gente tem que pensar, né? No Market Makers tem um ping-pong ali, um livro. O Guilherme deu sorte que veio no primeiro episódio. Quando a gente pensar numas artimanhas, pensei que ia vir alguma coisa aqui no meio do caminho. Bom, então tá. Então, encerra a parada aí. Quero ver como é que você vai encerrar o programa. Ai, meu Deus do céu. Então, primeiramente, agradecer o Guilherme por aceitar estar aqui com a gente e pelo papo. Falou tudo sobre SAF desde a origem, a SAF aqui, SAF lá fora, até um pouco de outros esportes também. Então, Guilherme, muito obrigado. Como eu falei no começo da live, eu não menti, uma das autoridades no assunto sobre SAF. Vocês viram que ele sabe de tudo. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi uma honra ter você aqui. Não, obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme. Podem contar comigo aí na continuidade do programa. Sempre quiserem debater esse tema do esporte, obviamente é uma paixão hoje. E agradeço o Pedro também, agradeço o Thiago pelo convite. Obrigado, Guilherme, que é sucesso. triatleta, né? Então, Sim, além de sim. futebol, triatleta nas horas vagas aqui. Ainda bem que não foi jogar a Copa do Condado, então. Porque se a XP ganhou sem o cara, imagina. XP ganhou, às vezes, com um jogador a menos. Né? Imagina com o Guilherme, triatleta. Esse Então, ano vai ser diferente. Tô treinando. Mentira. vou narrar, vocês vão ver. Agradecer também ao Pedro, aqui da Outfield. O Pedrão que no começo da live soltou ali um pouco sobre o relatório do Convocados, que já é o assunto do nosso episódio número 2, com o César Grafietti, que vocês vão acompanhar dia 19 de junho. Pedrão, muito obrigado pela participação de hoje. Obrigado a vocês, obrigado, Guilherme, aí, por topar também, né, ser o primeiro convidado aqui do nosso experimento. Super bacana o papo e parabéns mais uma vez por todo o ótimo trabalho que a XP vem fazendo no mercado. Agradecer antes o Thiago, agradecer ao VAR, né? Bruno Chatá, que veio Boa, aqui. menino do Boa. VAR, que da hora. Vai ter que vir todo o episódio, hein, Bruno? Vai dar um jeito lá no escritório ali, nosso jurídico ali, vai ter uma falta por semana ali. Mas ele gostou. Valeu, obrigadão ao Chatak pela excelente pergunta do VAR. E obrigado pro Thiago também, Boa. né? Tá desse É lado nóis. aí de Vamos lá. co-host, mas agradecer muito a sua participação. Valeu, parabéns, Aymar. Mandou muito bem e, bom, que seja o primeiro de muitos episódios. Primeiro de muitos episódios, e pra você que ainda não deixou o like, eu não entendi o porquê, deixa o like agora no finalzinho do episódio, que ajuda muito a gente, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega pra mais pessoas. Então não custa nada, não dá trabalho, é de graça, deixa o like, compartilha com os seus amigos que precisam entender mais sobre SAF. Siga as nossas redes sociais também, que todo dia tem conteúdo sobre o mundo de esportes e finanças. Nos vemos no próximo episódio, um abraço e fui!